Vamos lá, como que tá? Invocação do Mal ganhou, 56%, guys. A voz de povo é a voz de Deus. Não acredito que estamos presenciando esse momento que os Montes Apalaches foram derrotados. Não acredito. Histórico nesse canal, tá? Bom, vambora. O caso da família Perron foi o tema do filme Invocação do Mal 1. Mas de acordo com a família... Eu coloquei minha tela, guys. Vocês têm que me corrigir, ó. Não coloquei, tá vendo? Ia fazer errado de novo. O caso da família Perron foi o tema do filme Invocação do Mal 1. Mas de acordo com a família, várias informações do filme estavam incorretas porque a história real é bem mais assustadora. Uma das irmãs, a Andrea, escreveu... Cara, mais assustadora que aquele filme é ruim, hein? O que eu mais tenho medo de filme é filme que envolve espírito. Eu não acho que eu teria medo necessariamente sobre um filme dos Montes Apalaches. Teria que ser muito bem feito. Eu acho as lendas mais fascinantes. Mas espírito eu me cago de medo. 3 livros sobre o assunto e ela dá várias palestras contando a história real. E é isso Ganhou que dinheiro, vocês vão né? ouvir no vídeo Foi assombrada e ficou milionária. E aí, vale o preço, guys? de hoje. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro, misterioso... Invocação do tá no lugar Barbante. certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo... E aqui no canal, ó, é dia sim, live. E no dia que não tem live é vídeo. Aproveitando o gancho da Ju Cassini, que ela sabe fazer divulgação e eu não sei. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar siga no os temas Instagram. que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. Faz E pra tudo esse aqui vídeo, também. Eu acho muito importante dizer que todas as fontes são de entrevistas da Andrea Perron contando a história dela. Eu não tirei de nenhum outro lugar, são todas palavras dela. E eu não consigo nem acreditar que eu não tinha falado desse caso ainda no canal. Se eu falei, me desculpa, eu juro que eu procurei muito, eu acho que eu não falei, mas mesmo que eu tenha falado, eu não falei dessa forma. Talvez eu tenha contado pelo lado dos Warren. E eu fiquei tão absorta nessa história que eu acabei escrevendo 8 páginas de roteiro. Caramba. Eu simplesmente não conseguia parar de ver as entrevistas e foram horas e horas escutando a Andrea falar. Então espero que vocês gostem do vídeo. Sem mais enrolação, bora pra história. Que risada bizarra, mano. 2 anos e meio antes da família Perron mudar para a fatídica fazenda, onde eles encontraram muita atividade paranormal, o pai da família, o Roger, chegou com um filhotinho de cachorro na casa. Ele era casado com uma mulher chamada Carolyn e eles tinham 5 filhas. Todas elas imediatamente se apaixonaram pela cadela, a Andrea principalmente. O nome da cachorra era Bathsheba, mas o que eles não sabiam é que esse nome não era aleatório. A Carolyn tinha levado a Andrea em uma aula de flauta de cerca de 1h30. Durante a aula, para esperar o tempo passar, ela pegou um jornal que estava ali. Obama, se não agora, quando? Mas nem chegou a ler e acabou levando para casa. Quando as crianças já estavam dormindo, ela pegou aquele mesmo jornal e começou a folhear as páginas. Nesse jornal tinha um anúncio de uma fazenda à venda. Naquela mesma hora, ela ficou tão apaixonada pelo local que ela ligou pro corretor. Era 9 horas da noite. O corretor foi super simpático e marcou uma visita pro dia seguinte. Então ela deixou as filhas... Pior que atende mesmo. Corretor, você pode ligar a qualquer hora. Que aqui é muita grana a comissão, os caras trabalham, tem preguiça não. Com a amiga Kathy e foi até Rhode Island. Até então, ela não tinha contado pra ninguém. Até te perseguem. Mas ela se apaixonou pelo local. Ela sabia que eles tinham que se mudar pra lá. Na hora, ela já fez um cheque pro corretor Eu acho que não tinha que ter se mudado pra lá, né? Teria evitado muita coisa. de $500 pra segurar a propriedade. Ela tirou todo o dinheiro da conta que ela tinha, só deixou o suficiente pra ter comida e bebida pras filhas até o pai voltar de viagem, porque ele viajava bastante a trabalho. Infelizmente, a cachorra da família, a Bathsheba, morreu em um acidente de carro. A Andrea se culpa disso até hoje. Farmando Isso Life porque a Pix pra cachorra comprar começou a X-Tudo, é atravessar isso? a rua e aí a Andrea chamou ela pra ela voltar, senão ela ia ser atropelada. E no que a cachorra parou no meio da rua e olhou quando a Andrea chamou, ela foi atropelada. A Andrea não consegue falar sobre isso até hoje, ela se sente muito mal. Quando a Carolyn contou pro Roger que tinha dado um cheque pra aquela fazenda, ele não acreditava. Ele queria o dinheiro dele de volta. Onde já se viu ela dar todo o dinheiro que eles tinham pra comprar uma fazenda no meio do nada, super antiga. Mas a Carolyn conseguiu convencer Realmente, ele, né? falou pra dar uma chance pra ele ir até lá olhar. Então toda a família foi visitar. O dono atual não queria se mudar de lá, mas o filho dele tava pressionando ele. Isso porque ele já era bem idoso, ele tava morando longe da família. E ele morava em um lugar remoto. O filho dele não queria que ele ficasse tão longe. Assim que ele É um motivo pra você não desconfiar, né? Se o dono tá saindo da casa meio contrariado, eu não ia pensar que a casa é assombrada, que acontece algo ruim ali. Agora, se a pessoa tá querendo muito se livrar da casa, aí você tem que desconfiar.
chegaram no local, eles se apaixonaram. A fazenda era bem grande e rodeada de área verde, de córregos, de lagos. Nos anos 70, ela custava 72 mil dólares, então era um valor razoável. A propriedade também tinha um celeiro. A casa foi construída em 1680, mas estava como era naquela época desde 1736. Ela pertencia a uma família chamada família Richardson e já estava naquela família há 6 gerações. Caramba. A família Perron ia ser a primeira a se mudar, sendo pessoas de fora. Então o Roger... Acho que é aí que tá o problema, hein, galera. Eu acho que o espírito... Eu não lembro do filme. Já falei pra vocês que eu tenho memória de Dory. Memória de Dory. Mas eu acho que o problema foi ser alguém que não era da família passando a ficar na casa. Isso deve ter irritado os espíritos. aceitou aquela mudança, eles foram preparando as coisas, e aí no começo do ano, em janeiro, eles se mudaram. Assim que eles terminaram de descarregar o caminhão, tava tendo uma grande tempestade de neve. Ainda assim, o antigo morador puxou o Roger pro lado de fora, eles começaram a andar e ele disse: Roger, pelo bem da sua família, deixa as luzes acesas à noite. Ele não entendeu aquilo. Eu não compro a casa depois de um conselho desse, nem que a porrada. Como que alguém compra a casa depois do conselho desse, cara? E achou que era só a palavra de um idoso que estava tentando ser gentil. Na verdade, o que ele pensou na época é que os quartos das meninas iam ficar no andar de cima e os banheiros eram todos no andar de baixo. Então ele pensou, bom, eu vou deixar a luz acesa durante a noite para que se elas precisarem usar o banheiro, elas não tropecem e caiam nas escadas. Meses depois, ele descobriu por todos os moradores da região que não tinha uma noite que eles passavam na frente da casa que todas as luzes estavam apagadas. A Carolyn disse que desde o começo, desde o primeiro dia, ela ouvia barulhos estranhos na casa, mas o antigo morador não disse nada. Quando ela comentava algo do tipo, ele só piscava e mudava de assunto. E aí, assim que eles entraram, a Carolyn começou a ter um sentimento de tristeza, do nada. E era estranho, porque aquela era a casa... Eu acredito em energia. Imagino que muita gente do chat não deve acreditar. Eu acredito em energia, cara. Tem lugar que eu entro que me dá imediatamente uma bad vibes. Não tô falando necessariamente coisa sobrenatural, não. De tristeza mesmo, assim, de muita gente triste vivendo ali. Eu tento vazar o mais rápido possível, porque eu acho que eu acabo ficando na mesma vibe, cara. Dos sonhos dela. Ela amava história e ela sabia que aquela casa era uma das originais da colônia da época. Ela nunca considerou que algo estranho pudesse ter acontecido ali. Mas quando tudo começou? A resposta é no primeiro minuto. Apesar da fazenda ser antiga, ela tinha um sistema de aquecimento completo, mas que parecia não aquecer a casa. Além disso, todas as lareiras tinham sido seladas, o que era estranho, porque para passar o inverno, eles iam precisar daquele fogo. No dia da mudança, o Roger deu uma Estranho. caixa pra Andrea e falou pra ela levar pra mãe dela na cozinha. Ela encontrou o Sr. Kenyon, que é o antigo morador, pegando as últimas coisas dele, e ao lado dele tinha um homem. Esse homem estava parado perto da porta e vestido de forma estranha, parecia que ele estava com roupas antigas. A Andrea, que sempre foi muito simpática, disse bom dia, mas ele ignorou ela. E aí ela continuou andando com a caixa, chegou na cozinha e perguntou pra mãe: Mãe, quem é aquele homem ali com o Sr. Kenyon perto da porta? A Carolyn não viu ninguém e falou, não tem ninguém junto com ele, o filho dele até vai chegar mais tarde pra ajudar a pegar as coisas, mas não tem ninguém ali. E aí a Christine, a outra filha, entrou na cozinha e falou, mãe, quem é aquele homem com o Sr. Kenyon? Para. Ai, meu Deus. A Cindy entrou fazendo a mesma pergunta e a Carolyn já tava impaciente. Ela tava falando, gente, não tem ninguém aqui. De repente, a Nancy entrou falando pra... E aí, quem que tá maluca? As crianças ou a mulher? Que só ela não vê? Cindy sobre aquele homem que tava na sala e tinha acabado de desaparecer. A Carolyn achou que era só uma brincadeira de criança, até porque tava um caos na casa. Tinha cerca de 25... Nossa, Hayley, se você brincar assim comigo, menina, você vai ficar de castigo um ano inteiro. 5 pessoas ajudando a família com a mudança. Eles estavam levando as coisas, os animais, tinham cachorros, tinham gatos, e nenhum desses animais pareciam querer chegar perto da casa. Um deles, inclusive, o Schultz, foi um dos animais que morreu 2 semanas depois que eles se mudaram e que é representado no filme. Então esses cachorros estavam tendo que ser arrastados lá Eu não lembro do filme, mas a morte do cachorro eu lembro. Porque toda vez que o cachorro morre, eu fico puto. pra dentro. Eles ficavam chorando, eles não queriam entrar. E aí que nesses momentos, que além de você estar se mudando pra uma casa de 1600 e pouco, o seu cachorro ainda não quer entrar, meu filho, estou indo embora, desculpa. Muito bem analisado pela Ju Cassini. Menina inteligente. A Carolyn não conseguia controlar aquele sentimento de tristeza conforme os dias iam passando. A Andrea também tinha esse sentimento, mas ela era a filha mais velha. Ela tinha 12 anos na época e ela tentava animar todo mundo.
Conforme a mãe dela foi ficando pior, ela meio que assumiu um papel de mãe para as outras filhas. Além de tudo, a Andrea tinha uma percepção sensorial de que alguém estava em volta dela o tempo todo. Gabi, minha esposa, se você estiver vendo esse vídeo, a Andrea não parece meu primo Felipe? O pessoal do chat não vai entender, mas cara, é igualzinho meu primo Felipe. Observando a família. Ela era a única que tinha um quarto só pra ela e uma cama bem grande. Na segunda ou terceira noite que elas estavam ali, a Cindy, de 8 anos, foi no meio da noite até o quarto da Andrea e perguntou se podia dormir com ela. A Andrea falou, é claro que sim, ainda mais porque tava frio, então ter um calor humano extra pra dormir era muito bom. A Cindy disse que tava ouvindo vozes no quarto e tava com muito medo. E a Andrea falou, tá, você deve estar ouvindo a Christy falando enquanto ela tá dormindo. Mas a Cindy disse que não. Ela disse que ouvia várias vozes falando com ela ao mesmo tempo e sempre a mesma frase. A Andrea perguntou qual era essa frase e a Cindy respondeu, existem 7 soldados mortos enterrados na parede. A Cara, porra, que horrível. Cindy não conseguia escapar daquelas vozes. Eu tô, meu pé, vocês não estão vendo, mas eu tô com a perna, sabe, balançando assim. Cara, eu tô... Ai, Ela não via nada, história de fantasma é ruim demais, cara, é ruim demais. mas ela ouvia. Vocês viram como eu fiquei no caso do exorcismo, né? Essa parada me pega real. Nossa, eu tô até arrepiada de falar isso. A É, April sim. era a filha mais nova e ela era a única que não tava indo pra escola enquanto as irmãs iam. Então ela passava o dia todo sozinha em casa, só com a mãe. A Carolyn isso, sempre ouvia ela falando Eminem. sozinha. Entre o segundo e o terceiro quarto tinha tipo um closet. Esse closet era onde passava a chaminé central, então era um dos poucos lugares da casa que estava sempre quente. Além disso, esse closet tinha uma porta que dava para os 2 quartos e tinham pequenas portinhas pequenas. A April costumava levar todos os brinquedos dela, tipo aqueles Legos, umas coisinhas de montar, espalhava pelo cômodo todo e ficava brincando. Normal. Ela disse que Normal. um dia um pequeno garoto loiro saiu de uma das portas. Ele tinha os olhos verdes. Ele meio que ficou espiando pela Ai, caraca. Que merda. porta e a April viu e disse oi pra ele. Ela só tinha 5 anos na época e ela disse que quando ele saiu, Criança tem uma parada de ter amigo imaginário. Tem várias histórias de criança que... Só que daí, beleza, ter amigo imaginário. Eu já tive, por exemplo, mas o meu amigo imaginário era realmente imaginário, não mandava eu fazer nada. Mas daí você vê umas crianças que têm amigo imaginário que elas aparecem com marcas, assim, ele olhava pra todo lado e ficava aterrorizado. Parecia que ele tava tentando garantir que ele tava sozinho. E depois ele começava a engatinhar. A April descreveu tudo sobre ele. Disse que ele tinha o cabelo loiro bem Invocação do claro, Barbante. quase platinado, que os olhos dele pareciam tristes, parecia que ele tava sempre chorando, e ele tinha lábios rosas e bem finos. Ela também disse que ele parecia doente. E essa foi uma das entidades que eles também mostraram no filme Invocação do Mal. A April também disse que ele disse que o nome dele era Oliver Richardson. Lembra que eu falei pra vocês que aquela casa pertencia à família Richardson? A April não tinha medo daquele fantasma. Ele inclusive pegava os brinquedos dela e ela brincava com ele. Ela nunca Ai, caraca, isso é muito sinistro, porra. contou isso pra ninguém. Ela só foi contar cerca de 30 anos depois, porque ela tinha medo de que tirassem ele de lá. Só que a Carolyn sabia que alguma coisa estava acontecendo. E ela, infelizmente, foi a pessoa que mais sofreu naquela casa. Tudo começou com as camas se mexendo um pouquinho durante a noite. Acontecia rotineiramente com a Cindy e Eu tive amigo imaginário, vocês não tiveram não, mas o meu era imaginário mesmo. Eu tive, pô. depois com todas as outras. A Cindy foi uma das mais afetadas. Todos os dias, quando elas acordavam, elas tinham que colocar a cama de volta no lugar, porque ela tinha se mexido. No começo, ninguém falava isso pra outra. Elas mantinham em segredo, tinham medo de acharem qualquer coisa, mas as filhas mais novas começaram a contar pra Andrea. Um dos motivos delas não quererem contar pra mãe delas o que estava acontecendo é porque elas percebiam que ela já estava triste e lidando com coisas pessoais. Ela não precisava de mais coisa na cabeça. Um outro detalhe que ela contou é que as meninas tinham costume sim de brincar de esconde-esconde, mas não como é colocado no filme. Primeiro que elas sempre brincavam do lado de fora. Elas não consideravam Mais assustador ainda. A casa é rodeada por floresta. seguro ficar dentro da casa. Eventualmente, as camas começavam a levitar alguns centímetros do chão. E as coisas foram ficando piores pra Cindy. Eles não atormentavam a Andrea. Ela dizia que ela se sentia calma e aceitava a presença deles. Por isso, talvez, eles não quisessem deixá-la com medo. A Cindy quase morreu quando ela tinha 2 meses de idade. Ela passou por uma cirurgia muito grande por ter um defeito de nascença. A Andrea Defeito? acredita que por isso talvez ela tivesse mais contato com os mortos. Conforme o inverno foi chegando, a Carolyn não aguentava aquela casa fria e decidiu abrir uma das lareiras. O Sr. Canyon nunca disse pra elas por que
O plot, a casa era nos Montes Apalaches, imagina. que elas estavam fechadas. Mas as coisas pioraram assim que elas começaram a mudar a casa. Uma das vizinhas foi até lá numa tarde para levar um bolo que ela tinha feito. Essa vizinha tinha 5 filhos homens, enquanto a Carolyn e o Roger tinham 5 filhas mulheres. Então eles sempre brincavam juntos e eram mais ou menos da mesma idade. Na hora que a vizinha chegou, a Carolyn estava tomando banho. Então a Andrea foi lá, bateu na porta do banheiro, disse que a vizinha estava fazendo uma visita e aí ela falou: ah, faz um café que daqui a pouco eu desço. E aí a Carolyn saiu do banho, elas tinham de novo aquele quarto que ficava a chaminé no andar de baixo também, afinal a chaminé passava do andar de baixo para o andar de cima, e era ali que a Carolyn usava como um closet. Então ela entrou lá para se trocar. Nesse closet tinham vários porta-casacos de madeira bem pesados que o Sr. Canyon tinha deixado na casa. Enquanto isso, na cozinha, todas as garotas e a vizinha estavam lá na frente do bolo só esperando para poder comer, quando ouviram um grito aterrorizante. Todas elas Trabalhou bem, editor. então foram correndo ver o que estava acontecendo com a Carolyn. Quando eles abriram a porta, eles viram que ela estava sendo espancada por um desses guarda-casacos. Ela estava com machucados por todo o rosto, pescoço e peito. E assim, ela estava numa situação péssima, ela tinha acabado de sair do banho, ela deixou a toalha cair no chão. Mano, isso é sinistro. E tipo, nessa situação, se você vai até a polícia não vai achar que é fantasma que tá fazendo essas paradas. Vai achar que são os pais que estão batendo na... E qualquer pessoa acharia isso, né, cara? Vamos primeiro pelo mais óbvio. Mano, eu não sei como eu agiria nessa situação. Não faço ideia de como eu agiria nessa situação. Dava pra ver claramente que ela estava machucada e aquela coisa batendo nela. A Andrea disse que a vizinha, depois de ver aquilo, saiu correndo e nunca mais voltou pra casa deles. Que às vezes elas iam visitar a vizinha, mas ela nunca mais pôs o pé na fazenda e não deixou os filhos chegarem perto também. O Roger ficava grande parte do tempo fora de casa. Ele tinha clientes em todo o país, inclusive no Canadá. Ele tinha um negócio de joias, então ele viajava vendendo. Naquele dia, quando ele chegou de viagem, a Carolyn mostrou os machucados pra ele, mas ele não acreditou no que tinha acontecido. E eu nem culpo ele nessa hora. Lógico porque que não. chegar de viagem... Agora ele tem que entender o motivo. Não acreditaria de... Ninguém acha que ia acreditar de primeira que é fantasma. Criança imagina muito. Mas eu ia conversar com a esposa. Eu ia falar, ó... eu não tava aqui. E a menina tá machucada. Alguém tá batendo na nossa filha. Do nada, a sua mulher tá falando Ia ficar bem que esperto. um objeto espancou ela. É meio estranho, Muito é meio estranho. difícil de acreditar. E como ele não ficava muito em casa, ele não estava presenciando muitas atividades. Mas o que a Andrea dizia é que ele acreditava no fundo, ele sabia que algo estava acontecendo, mas ele tinha medo e estava em negação. Então, em junho daquele ano, a Andrea não aguentava mais os relatos. Não, e também tem aquilo assim. Tipo, se o pai começa a mostrar que tá com medo, o pai, querendo ou não, né? Os pais... Mas normalmente a figura masculina fica mais com essa aura de protetor, né, da família. E se ele começa a mostrar que tá com medo, vira desespero, sabe? Então ele às vezes tá se cagando por dentro. Mas, tipo, eu sou um cara cagão, mas se eu tô numa situação real, que eu tô nos Montes Apalaches com a minha esposa e a minha filha pequena, eu vou tentar ser corajoso, pra elas não se desesperarem. Porque se todo mundo se desesperar, só piora, não tem como melhorar, sabe? O que eu já teria feito nessa altura, já tinha mudado de casa, cara. É que aqui também tem a parada da... No Brasil também, na realidade, né? Você financia, você faz uma hipoteca de 30 e poucos anos. Às vezes o negócio é a maior conquista da tua vida. Ela falou que eles gastaram toda a economia deles. Então eu entendo, não é só dinheiro. É tipo, todo o trabalho da sua vida tá naquele imóvel. Não é só o dinheiro. Mas, cara, nesse caso aí tem que vazar, pô. Das irmãs e as atividades que estavam acontecendo, ela também estava preocupada com a mãe e decidiu falar pra ela todos os relatos. A Carolyn disse pra todas as meninas irem pra cozinha, menos a April, a mais nova, que já tava dormindo. Naquela noite, elas falaram sobre tudo e ela ouviu tudo que as meninas falaram. Só que ela não contava o que ela mesma estava experienciando. Talvez ela não quisesse deixar as filhas com medo. Ao mesmo tempo, ela tava definhando. Ela tinha só 29 anos, mas parecia ter envelhecido uns 20 anos. Ela perdeu peso, começou a ter rugas. Parecia que ela era outra pessoa. Ela começou até a se vestir com roupas antigas. A voz dela começou a mudar. E ela falava em um inglês arcaico, que já não se falava há centenas de anos. Não era mais Foi aí ela. que a Carolyn, que gostava muito de história, começou a pesquisar sobre os espíritos daquela casa. Ela sabia que tinham entidades ali e ela queria entender o porquê. E aí ela se deparou com a história de uma mulher chamada Bathsheba Sherman. Nessa hora, ela lembrou do nome que elas tinham dado pro cachorro, de Bathsheba
Bathsheba. Não fazia sentido. Agora tinha um Um nome bem específico, né? Não é tipo chamar teu cachorro de Rex. Teu Rottweiler de Rex. espírito na casa, uma pessoa que Pitbull. morou ali que tinha o mesmo nome. Se vocês lembram bem, no filme Invocação do Mal, os Warren colocam a culpa da maior assombração, da parte mais maligna da casa, de ser a Bathsheba. Mas a família Perron tem certeza que não era ela. Isso não significa que ela era uma entidade boa, mas ela não era a pior ali, e muito pelo contrário, ela não atrapalhava tanto a família. A história da Bathsheba é que parece que uma criança, um bebê, foi encontrado morto enquanto estava sob os cuidados dela, com uma agulha enfiada na cabeça. Não se sabe como isso aconteceu, se de repente foi um acidente. Ela parece que foi para um julgamento, mas ninguém conseguiu determinar se ela tinha sido culpada ou não. E ela sempre foi muito repreendida, né? As pessoas odiavam, falavam muito mal dela na cidade. E ela ficou com essa mancha de ser uma bruxa. Mas lembrando que naquela época em que tudo aconteceu, qualquer coisa que uma mulher fazia de diferente, ela era considerada bruxa. Ela também passou por uma grande tragédia, porque dos 4 filhos que ela teve, 3 morreram. Então, a Andrea acredita que a Bathsheba foi uma mulher injustiçada, que tá tomando a culpa por algo que ela não Aí o espírito fica com esse remorso, né? fez. Inclusive, não foi ela que morreu enforcada na propriedade. Quem morreu enforcada lá Cadê o foi Felca? uma outra mulher Esse cara é chamada foda. Senhora Arnold. O antigo morador da casa conseguiu pesquisar sobre a história e ele acredita que ela se enforcou com 93 anos no celeiro da propriedade. Nossa, mas o que teria que pesado. feito ela fazer isso? Essa mulher, a Senhora Arnold, aparecia algumas vezes para Carol. A Andrea disse ter visto esse encontro acontecer um dia. De acordo com a Andrea, ela estava deitada na cama e ela começou a ter um tipo de visão. Ela conseguia ver o quarto da mãe como se ela estivesse de cima, como se ela estivesse fazendo uma projeção astral. Essa entidade estava em Caraca, a gente falou disso hoje, hein? cima de uma cômoda de madeira maciça que começou a flutuar. Depois, ela se levantou e sentou na cama dos pais dela. Essa entidade não tinha pés, ela flutuava. Ela também usava um vestido cinza de linho, um espartilho, Bizarro. um cinto em volta do pescoço e a cabeça dela estava do lado do pescoço. Parecia que ela tinha acabado de se enforcar e o pescoço estava só pendendo ali. Um detalhe muito interessante é que no porão da casa de invocação do mal, uma criança desenhou uma entidade exatamente Nessas horas é muito ruim ter uma imaginação boa, porque ela vai descrevendo como a pessoa tava. Eu consigo. Muitos de vocês provavelmente também. Eu consigo imaginar certinho como que encontrou. assim. Os olhos dela eram pretos, Porra, agora o nariz então. eram só 2 buracos pequenos. Ela tinha dentes amarelos e estava se aproximando cada vez mais da mãe dela. A Carolyn começou a tentar se afastar daquela coisa. E ela também tentou acordar o marido. Só que ele simplesmente não acordava. Ela tinha certeza que ele estava morto e que ela ia ser a próxima. Ele simplesmente não acordava. A Carolyn tinha certeza que aquilo era um pesadelo. Ele estava deitado de costas para ela. E aí ela removeu a colcha de cima dele e viu que as costas dele estavam todas machucadas. Parecia que alguma garra tinha enfiado ali. Foi aí que ela gritou. E aí quando ela se virou, a entidade tinha sumido. Isso tudo aconteceu mais ou menos às 5:30 da manhã. A Andrea tava suando, ela não conseguia dormir. Ela dormiu por uma meia horinha, às 6 da manhã ela acordou, achando que tinha tido só um sonho e foi até o quarto dos pais. A Carolyn tava sentada, escrevendo furiosamente com um lápis e um papel. Parecia que ela estava desenhando algo. Quando a Andrea viu o desenho, ela percebeu que a mãe dela desenhou o que ela acabou de ver no que ela achou que era um sonho. O relógio antigo que o pai dela Tá maluco, guys. Tá maluco. tinha na parede tinha parado às 5:15 da manhã. Cada vez que uma grande manifestação acontecia na casa, o relógio parava exatamente às 5:15. O Roger, quando acordou e viu as marcas de garra nas costas, ele deu um grande grito de Jesus Cristo. Ele dizia bom que que você tá as costas gostando, dele estavam Yugi. queimando, pegando fogo. A Carolyn Também tô foi gostando. até ele, tampou as costas porque não queria que as garotas vissem aquilo e levou ele pra dentro do quarto. Ela pegou um espelho e mostrou pra ele como as costas dele estavam, mas ele ainda estava em negação, ele não acreditava naquilo. Até então a família não sabia quem eram os Warren. E aí de repente, um cara chamado Keith Johnson chegou na casa dizendo que estudava coisas paranormais e que ele tinha recebido uma ligação deles. Só que a Carolyn disse que ela não chamou ninguém. Nessa hora, Porra, eu não abro a porta nem que é porrada. O cara chega falando isso na minha casa, que alguém chamou, não sabe quem que chamou. eles não sabem Se bem que se eu tô com atividade paranormal, que escolha eu vou ter no final das contas, né? Pensando melhor.
exatamente quem chamou esse cara, mas eles acreditam que possa ter sido algum dos vizinhos, porque todo mundo sabia que alguma atividade acontecia naquela casa, só não tão severa. E aí, quando o Keith entrou na fazenda, coisas estranhas começaram a acontecer. Ele desenhou uma cruz na porta do quarto do andar de cima, e aí as janelas começaram a bater e as portas também. Uma das portas bateu na cabeça de uma das irmãs, que foi arremessada a escada abaixo. E aí o Keith saiu desesperado e chamou os Warren. Os Warren decidiram ir até Rhode Island em uma noite antes Tamanho da cabeça da mulher, com todo respeito. do Halloween. Eles acharam que nessa data o véu estaria mais fino e teria mais chances deles verem alguma manifestação. O que eles não sabiam é que naquela casa simplesmente não tinha véu. Eles poderiam ir em qualquer momento. A Carolyn permitiu que os dois entrassem, ela sempre foi muito educada, mesmo não tendo chamado eles certo, ali. Yuri. E aí a Lorraine foi até a cozinha, se encostou no fogão e abaixou a cabeça. Ela disse que ela sentiu uma presença maligna. Epa! Ela era Beth É melhor o estranho do que o espírito? Essa é uma parada difícil. Eu tenho bastante medo dos vivos. Bathsheba Sherman. E foi aí que surgiu toda a história de que a Bathsheba era responsável por todo o mal ali. A família Perron já tinha tido contato com pelo menos 12 entidades. Algumas eles viam só uma vez, outras mais. A senhora Arnold, por exemplo, tinha alguma coisa com o Roger. Ela não queria a Carolyn na casa. Ela acreditava que ela era a dona permanente e queria ficar com a casa dela. Quando o Roger estava na casa, parecia que todos os equipamentos elétricos davam defeito. Parecia que ela queria fazer ele trabalhar e arrumar as coisas. Isso também é mostrado um pouquinho em Invocação do Mal. Os Warren sempre foram católicos devotos, e a família Perron também era. Eles tentaram colocar eles no filme como sendo uma família mais pagã, mas a verdade é que eles também eram bem católicos. E aí a Lorraine se apresentou não como médium, mas como tendo habilidades psíquicas. A família começou a aceitar o que estava acontecendo, e algumas das meninas tinham até relações pessoais com os fantasmas. Ai, Chegou que uma hora que sinistro, elas não velho. tinham mais medo e não se sentiam ameaçadas. Elas se acostumaram e afinal elas ficaram 10 anos morando ali. Apesar de Mano, 10 anos vivendo assim, cara. A menininha, tadinha, cresceu com o fantasma lá mesmo, cara. Tipo, é que os fantasmas estavam ferrando com o pai e com a mãe, né? Mas vamos dizer que não. Que os fantasmas não estivessem ferrando com o pai e com a mãe. Ah, mesmo assim eu não ia ficar bem de saber que minhas filhas têm amigo fantasma, não, cara. Eu ia falar, pode ser fantasma, pode até ser, mas não, eu não ia conseguir dormir tranquilo pensando nisso, não. Tem um fantasminha no quarto da minha filha, não dá, tudo, não. quando as atividades começaram a se intensificar, eles chegaram a falar com o advogado da família pra ver se conseguiriam sair dali. Só que o Roger não queria, eles investiram todo o dinheiro que eles tinham naquela casa. Além de tudo, ele tava em negação, ele não acreditava que nada daquilo era real. Quando ele finalmente entendeu que aquilo estava acontecendo, já era tarde demais. Ele ficava muito irritado, ele e a Carolyn brigavam demais, e isso só alimentava o caos. Os Warren chegaram até falar que se os dois fossem discutir, que discutissem fora da casa, porque aquela energia ruim só ia alimentar as coisas que estavam acontecendo. E aí tiveram algumas outras atividades específicas, algumas piores, outras não tanto. Uma delas foi algo que aconteceu com a Christine, ela nunca falou sobre isso e ela diz não se lembrar, mas assim... Os objetos amaldiçoados do Museu Warren, esse aqui a gente pode ver no próximo. Objetos amaldiçoados parece maneiro. A Cindy disse que aconteceu. Me lembra As duas Jujutsu dormiam no Kaisen. mesmo quarto e a Cindy disse que acordou com a Christine fazendo alguns barulhos. Parecia que ela tava gemendo de dor. Quando ela olhou pra Christine, Aí ela ficou viu uma sinistro. certa atividade embaixo da pele dela. Parecia que tinha algo dentro dela querendo sair. Parecia que a Christine tava Mano, que negócio escroto, que negócio escroto, que negócio escroto. Eu fico lembrando, ela tá falando isso, eu fico lembrando do caso que a gente viu. Aquele caso lá me deixou atormentado, aquele caso da igreja, cara. Quem chegou na live depois, quando acabar a live, volta e vê o caso que a gente reagiu. A gente reagiu 2 compilados sobrenatural. Foi o segundo que a gente reagiu, se eu não tô enganado. Primeiro caso. Porra, aquilo não sai da minha cabeça. sentindo dor e a Cindy tentava acordar ela, mas ela não acordava. E aí a Cindy, desesperada, acordou a Carolyn, o Roger foi até lá e quando viu a filha, achou que ela tinha morrido. Os olhos dela estavam pretos. E aí ele conseguiu acordar ela, levou ela pro andar de Olha o baixo. Christian aí. E quando a Carolyn olhou pra filha, parecia que ela tinha O brabo. envelhecido uns 100 anos. Outra coisa que o Roger percebeu é Mano, tadinha da menina. É a que tinha deficiência, provavelmente, né? Porra, tadinha, cara.
que os cobertores elétricos que ele tinha comprado para as filhas estavam todos queimados. Com o tempo, a Christie voltou ao normal, mas ela estava pálida, parecia que ela tinha sido drenada de toda a energia. Teve um dia também, quando elas estavam indo para a escola, que a Cindy tinha esquecido o material escolar e entrou correndo para pegar. E aí, quando ela passou pela porta, tinha uma massa, tipo uma névoa branca, e aí ela atravessou e sentiu um frio muito Caraca, intenso. bizarro, Ela hein, foi Davi? arremessada para trás. Além de tudo, a casa pegou fogo pelo menos 3 vezes. A Carolyn tinha várias aparições com fogo. Às vezes ela tava olhando no espelho e ela começava a ver algum tipo de fogo de artifício, umas bolas de fogo atrás dela, os chinelos dela pegavam fogo. Ela também desmaiava perto da lareira e, de novo, o relógio sempre parava às 5h15 da manhã. A Carolyn Isso é diferente, normalmente é às 3 da manhã. acreditava que isso talvez se devesse porque os 2 irmãos dela morreram nesse horário. Um dia, ela acordou Nossa, com todas as que entidades bizarro. da casa no quarto dela. Todas elas estavam segurando tochas com fogo e elas ficavam batendo essas tochas no chão em uníssono. E aí uma das entidades saiu de lá do meio, a senhora Arnold, e foi até o lado da cama do Roger, se abaixando como se fosse beijar. Depois, ela foi até o outro lado da cama, do lado da Carol. E aí ela começou a falar um encantamento. Era algo como: já foi patroa antes de você chegar e a patroa aqui será Que velhinha assustadora. Ela não tem culpa de nada, ela só tá parada aqui nesse filme. Mas que velhinha assustadora. Se eu vejo ela de noite, eu saio correndo que nem uma menininha. Vamos expulsá-la Falei muitas vezes que eu saio correndo que nem uma menininha, né? Vou dar uma maneirada, eu tô me entregando muito. Eu encaro ela de frente. E se fosse o Christian, com uma vassoura de fogo. Vamos deixá-la louca com a morte e a melancolia. Ela dizia que todas aquelas entidades falavam a mesma coisa sem parar. E aí a Carolyn, depois que esse incidente acabou, ela anotou essas palavras. E aí, em uma tarde de sábado, o Ed e a Lorraine Warren ligaram pra família. O Roger ia chegar na casa naquela noite e aí a Lorraine perguntou se eles podiam ir até lá. Eles estavam insistindo muito, mas não falaram o que eles iam fazer. Quando o Roger ficou sabendo que eles estavam indo, ele ficou muito bravo. Ele falou que ele não queria companhia, mas já era tarde demais. A Carolyn chegou até a falar para as meninas procurarem algum lugar para passar a noite, mas nenhuma delas conseguiu, só uma. E aí os Warren chegaram com uma caravana, com uma médium, um padre, uma equipe técnica. A médium pô, isso é bem... Isso eu lembro do filme, da galera toda que chega. Espero que tenha no filme, mas eu acho que eu lembro disso. que foi chamada se chamava Mary Pastorella. E o Roger não queria saber daquilo, ele não estava entendendo o que eles estavam fazendo. E aí a Lorraine foi muito firme com ele, falando que se ele amava a esposa e não queria que ela morresse, ele ia deixar com que eles É fizessem isso mesmo, aquilo. Scorpion. Ainda assim, ele estava irredutível e o Ed precisou conversar com ele durante 45 minutos para convencê-lo. A Christie se escondeu no quarto do meio, mas ela acabou ouvindo tudo, porque o que estava acontecendo era logo abaixo dela. A Carolyn ficou sentada na cadeira no canto da sala, mas assim que todo mundo entrou, parecia que acabou a energia dela. Ela abaixou a cabeça, fechou os olhos e ficou parada assim. E aí todo mundo ficou em volta da mesa, a médium foi lá, pegou umas velas e começou um ritual. A equipe técnica estava andando por toda a casa, tirando fotos, montando equipamento, colocando câmeras. E aí a Mary fez algo que a Andrea considerou errado. Ela começou a conjurar os espíritos e abrir a porta para que eles pudessem entrar. Foi aí que algo atacou Mano, que ideia! a Carolyn. Aquela mesa pesada que estava no meio da sala começou a levitar alguns centímetros. Depois ela caiu no chão com tanta força que deixou marcas. E aí esse algo foi até a Carolyn. De repente, ela levantou a cabeça. Ela começou a gemer de dor. A Andrea e a Cindy estavam escondidas no corredor e elas conseguiam ver tudo por uma frestinha da porta que estava aberta. E aí a Carolyn começou a fazer sons horríveis. O corpo dela começou a dobrar em um formato de uma bola. A Andrea disse que via aquilo e não parecia possível que um corpo humano conseguisse se dobrar daquele jeito. Ela falou que só faltava ouvir o barulho dos ossos quebrando. That it literally twisted her body into a ball in the seat where she sat. Ela também começou a rosnar e falar em uma língua que não era desse mundo. A language and a voice started coming out of her body that does not exist on this earth. E aí aquilo falou com Tipo, de novo, aquele vídeo que a gente viu do exorcismo lá. todas as pessoas estavam no cômodo e a Lorraine ficou chocada. A médium ficava fazendo perguntas de quem era aquela pessoa, o que ela estava fazendo ali, o que ela queria. A Epilepsia, Carolyn estava certo? gritando em agonia e aí a cadeira dela começou a levitar. Em meio segundo, ela foi arremessada da cadeira até o meio da sala de jantar. A Andrea disse que nessa hora ouviu o crânio da mãe batendo no chão e ela ficou muito abalada porque achou que a mãe tinha morrido. Everyone in that house heard her skull hit the floor, and everyone in our house thought that we had just watched my mother die. Enquanto ela conta isso na Imagina na cabeça das crianças ver essa cena.
Você ter certeza que a sua mãe acabou de bater as botas na tua frente depois de um porradão com a cabeça no chão, cara. Cara, essas crianças são muito fortes só de terem conseguido crescer sãs, cara. Eu tenho trauma por tanta coisa muito infinitamente menor do que isso. E eu não lembro nada do filme, mas, cara, eu tô achando ela contando bizarro, velho. Ela até começa a chorar. O Roger ficou desesperado e foi correndo até a esposa. E o Ed tentou parar ele, mas ele deu um soco na cara do Ed, que até quebrou o nariz. E foi mesmo assim. Demorou mais ou menos 45 minutos pra Carolyn voltar ao normal. Eles perceberam que ela só tava inconsciente. E a Lorraine não autorizou que eles chamassem ninguém, nenhum médico. Disse que eles iam resolver aquilo internamente. E aí o Roger começou a insistir, falando: vocês vão embora da minha casa, olha o que vocês estão fazendo, não quero mais saber disso. E a equipe técnica foi até o sótão onde estava o equipamento de filmagem e descobriram que todas as câmeras tinham sido arremessadas contra a parede e estavam em estilhaços. Nossa. O Ed foi até o corredor e percebeu que André e a Cindy estavam ali. Ele abraçou as duas, pediu desculpas e disse para elas irem pro quarto. Elas também descobriram que a April estava assistindo tudo, a mais nova, e ela ficou traumatizada. A Carolyn, quando acordou, não sabia de nada. Ela não lembrava de nada do que tinha do Peter aí. acontecido, mas ela sentia uma dor muito forte na cabeça. O Roger, ao invés de acreditar que aquilo estava acontecendo, ele começou a culpar a Carolyn de tudo. Ele dizia que as coisas começaram a acontecer por causa dela, ela estava provocando tudo aquilo e ela era uma bruxa. Eu não consigo imaginar o quanto aquilo era frustrante para Carolyn, que já estava sem energias. Os Warren foram embora naquela noite. A família diz que eles fizeram o que eles podiam para ajudar, mas que eles não solucionaram o que acontecia naquela casa. E que as coisas continuaram acontecendo. Até que teve um dia que a Carolyn disse pro Roger que não ia sobreviver mais um inverno naquela casa. Isso por causa das entidades, mas também porque a casa era extremamente fria. E aí o Roger finalmente entendeu. Não, a casa ser fria é o menor dos problemas. E decidiu vender a propriedade. Durante 6 meses em que ela foi anunciada, eles não receberam nenhuma visita, nenhuma ligação. Naquela época, todo mundo já sabia o que estava acontecendo, mas não sabiam da intensidade. Quando eles finalmente conseguiram vender a fazenda, eles compraram uma outra na Georgia. Muitas das filhas ficaram extremamente frustradas e bravas com os pais por eles terem vendido aquela propriedade, porque elas falavam que era o único lugar que elas se sentiam em casa e que elas tinham um apego com o local. Nossa, para, crianças, para. Se sentir em casa, para. Nancy, por exemplo, ficou tão abalada que se ofereceu para a próxima família que ia morar lá a cuidar da casa para eles de graça, desde que ela pudesse morar ali. Ela namorava um cara da família Richardson nessa época, o nome dele era Ed. Assim que a nova família mudou, a Nancy se... Richardson, que era a família antiga dona da fazenda, só para constar também. Mudou pra lá junto com o Ed. Sempre que ele entrava na casa, ela ficava bem ativa, afinal, era dos antepassados dele. Todo mundo amava o Ed, ele era super simpático, ele era um amor com a Nancy, e todos acreditavam que os dois iam se casar. Mas assim que eles mudaram para o lugar, o comportamento dele mudou, a personalidade dele mudou e ele se tornou extremamente abusivo. A Nancy só foi contar para a família depois de alguns meses e pediu para ele ir embora, enquanto ela continuou morando por mais um tempo. Pouco depois desse término, ele foi até a floresta e atirou nele mesmo. Agora, a família estava morando nada normal nessa história, cara, nada. E as assombrações, as entidades ficaram na casa em Rhode Island. 7 anos depois, a Lorraine ligou para Carolyn. A Carolyn estava impactada. Ela não sabia como a Lorraine tinha achado ela. Lembrando que nessa época ainda nem tinha internet. E aí a Lorraine ofereceu muito dinheiro pra família contar a história deles e sugeriu até que eles entrassem em contato com um escritor. A Carolyn disse que não, mas ela prometeu que ela ia discutir sobre o assunto com a família. E naquela noite, ela foi atacada no sótão da nova casa. Ou seja, aquelas entidades, por mais que eles tivessem saído da casa, sempre iam fazer parte da história deles e sempre ia acompanhar eles. A Andrea mesmo diz que a Bathsheba e a Sra. Arnold perseguem ela pra onde ela vai. Diz que as duas estão junto com ela e que já tiveram várias fotos que ela tirou que aparecia uma senhora com roupas antigas de fundo. Apesar de tudo, ela diz que as duas não fazem mal pra ela. 40 anos depois que eles saíram daquela casa, quando eles estavam fazendo comigo não tem esse papo de não fazer mal não, cara. Não quero ver, não quero amizade com quem não tá aqui. Invocação do Mal, a Andrea disse que encontrou a Lorraine no set e ela pediu desculpas pra família. Diz que eles não sabiam onde eles estavam entrando quando pisaram naquela casa. O Ed também implorou no leito de morte dele para Lorraine contar a história da família Perron. Ele descreveu a investigação naquela casa como a mais intensa, convincente, perturbadora e significativa de todas as investigações que eles fizeram. Aparentemente, a palavra convincente me chamou a atenção. A
família achou importante ter a história deles sendo contada. Todos os produtores executivos e o diretor leram os livros que a Andrea escreveu, contando a versão dela da história. São 3 livros. Mas eles não sentiram que a verdadeira história poderia ter sido contada no filme. Eles acharam que aquilo literalmente tiraria as pessoas do cinema. Eles escreviam um roteiro, mandavam pra família, a família mandava de volta, pedindo pra tirar alguns elementos, porque eles consideravam aquilo muito assustador. E aí ela disse que eles fizeram o melhor que eles puderam, com base na compreensão do que o público poderia receber e entender. E eu acho que faz sentido, eles precisavam criar uma história, e a gente acha que no filme Invocação do Mal tudo isso aconteceu em um período muito curto de tempo. Sim, é a sensação que o filme dá, mas ela falou que eles moraram na casa por 10 anos. Eles aguentaram isso por 10 anos, mano. Mas foram 10 anos, então não tem como resumir 10 anos de história em um filme só. Existem algumas perguntas... Será que tinha um dia que era normal? Tipo, não acontece nada hoje. Uma semana que não acontecia nada? Porque eu não consigo imaginar você viver isso, o pai aparecer com marca nas costas, a sua esposa envelhecer 20 anos e você conseguir viver assim por 10. Sei lá, não entra na minha cabeça isso, galera. Umas questões que eu fiquei pensando depois que eu vi as entrevistas com a Andrea, porque eu não cheguei a ler os livros ainda, então eu acho que eu vou ter que ler pra entender. Junto, pô. Uma Obrigado delas por estar aqui na é live, se o né, Roger finalmente entendeu que aquilo que estava acontecendo era uma atividade paranormal ou se ele continuou sem aceitar. Mas em 2021, a Andrea, a Nancy e o pai dela se juntaram pra ir de novo na fazenda fazer uma investigação paranormal. Então, na minha opinião, eu acredito que sim, ele entendeu que o que estava acontecendo era real. As outras irmãs e a mãe acompanharam a transmissão online, mas não foram até a casa. Eu acredito que a Nancy e a Andrea são as irmãs que tinham mais apego com a casa. Mas, por exemplo, a Andrea disse que a única... Apego com a casa e com os fantasmas, né? Mano, seus filhos viraram um amigo de fantasma, mano. O que pode ser mais assustador que isso, cara? A pessoa da família que leu os 3 livros que ela escreveu foi a mãe, porque nenhum deles queria reviver aquilo de novo. Em 2021, a Andrea tinha 63 anos, a Nancy 61 e o pai delas 86. Infelizmente, a irmã mais nova da família, a April, faleceu em 2017. A morte dela foi bem trágica, parece que foi uma overdose acidental. Durante essa investigação paranormal, que durou 3 dias e que eu acredito que... Coitado. Muita gente que passa por situação pesada assim acaba depois tendo algum vício, né? Ela morreu de overdose, deve ter adquirido algum vício aí, sei lá, devido aos traumas. Tô teorizando da minha cabeça, fonte voz da minha cabeça. Mas a gente vê várias histórias assim, né? Tem online, pra quem quiser assistir, eles tiveram contato com vários espíritos através de uma Spirit Box, que eu já falei pra vocês o que é. Basicamente, a Spirit Box é um equipamento que usa ondas de rádio, se eu não me engano, pra você se comunicar com Eu lembro os disso no espíritos. filme. A Andrea disse que durante essa investigação, eles fizeram contato com a April, que disse que estava bem. Ela também disse que outros espíritos estavam falando o nome dela. E também disse que não foi a única mensagem que eles receberam. Mano, não sei se eu ia ficar feliz com essa... Ai, eu não ia querer falar com o espírito. Mesmo sendo de um parente, mesmo ouvir que ele tá bem, sei lá, eu não tô evoluído pra isso, galera. Sei que tem gente que lida muito bem com isso, mas eu tenho muito medo dessas paradas, cara. Vocês veem que eu saio da postura do empolgado, né, com as histórias dos Apalaches, que eu acho as histórias fascinantes, mas, porra, espírito, eu tenho medo, tenho um cagaço real, velho. Que os espíritos comunicaram que sentem falta da família ali na casa. Então, eu acho que é algo muito além do que a gente consegue imaginar. Salve, Vini. Outra coisa que a Andrea disse é que ela acredita que aquela casa é um portal multidimensional e que a mãe dela teve uma vez uma visão de 2 homens sentados na mesa de jantar daquela casa. Parecia que tava tendo um jantar naquela hora, tinham várias crianças correndo por ali. E aí ela tava observando aquela cena do lado. E de repente, um desses homens notou ela no canto. Ele até cutucou o outro e apontou pra ela. E parecia que pra eles, o fantasma era a Andrea e não eles. Então, eles acreditam que tem essa coisa de passado, presente e futuro, tudo coexistindo e convivendo ao mesmo tempo. A Andrea tem... A casa é um vórtice, basicamente. Opiniões bem interessantes sobre o que aconteceu na casa. Ela não tem medo, ela disse que já viu várias coisas ao longo da vida. Nossa, essa história é bem interessante. Recomendo pra vocês lerem os livros dela, que inclusive é o que eu vou fazer, porque eu fiquei bem curiosa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E gostei, Ju. Gostei. Me caguei de medo, mas gostei. Galerinha. 00:04. Vamos para os salves. Nossa, olha o vídeo que a gente foi encerrar. A gente tinha que ver uma Peppa Pig agora mesmo, né? Não tinha? Cadê o Goku, mano? Olha o